Você já parou para pensar no que sustenta a sua vida quando tudo desmorona? Não estou falando de força física, nem de apoio emocional temporário. Estou falando de algo mais profundo. Algo invisível. Algo que permanece de pé quando o chão some, quando a mente colapsa e o coração se encolhe de medo. Existe uma promessa. E não é qualquer promessa. É uma voz eterna que atravessa os séculos e diz diretamente para você: não temas, porque eu sou contigo. Mas espere. Esse eu sou não é uma frase comum. Essa é a mesma expressão que Deus usou quando se revelou a Moisés em meio à sarça ardente. Eu sou o que sou. O nome que carrega em si mesmo a essência de tudo o que existe. O eu sou que era antes do tempo e que continua presente, mesmo quando tudo em você grita ausência. Você sente medo, ansiedade. Tem noites em que dorme com o corpo exausto, mas a mente ainda está lutando guerras invisíveis. Você acorda com o coração acelerado, se perguntando se é capaz, se é suficiente, se vai conseguir suportar o que está por vir? Essa promessa é para você. Não é poesia. Não é um alívio emocional barato. É um código espiritual. E hoje, você vai aprender a ativar esse código. Isaías 41 verso 10 não foi escrito apenas para ser lido. Ele foi escrito para ser vivido, para ser falado, declarado, absorvido. Esse versículo não é uma muleta para os fracos. É uma espada para os que decidiram não ser dominados pelo medo. Quando Deus diz, eu sou contigo, Ele está dizendo, eu estou nesse exato segundo sustentando sua respiração. Eu sou a presença que te carrega quando você sente que não tem mais forças. Eu sou aquele que te conhece melhor do que você mesmo, e ainda assim escolhe caminhar com você. E aqui está a verdade. Enquanto você tentar enfrentar os seus medos apenas com força humana, eles vão te vencer. Mas quando você entende quem está com você, quando você internaliza esse eu sou, algo muda. A mente se acalma. O espírito se fortalece. O medo diminui. Você está prestes a descobrir que Isaías 41 verso 10 é mais do que consolo. É estratégia espiritual. É uma armadura mental. É código de ativação. E ao final desse vídeo, você não será mais o mesmo. Porque você vai fazer algo que poucos fazem. Vai parar de correr do medo e começar a declarar sobre ele. Fica até o final. Porque hoje, você vai escrever uma nova história. Existe uma diferença entre ler uma promessa e viver uma promessa. Muitos decoram versículos, mas poucos os ativam como códigos espirituais. Isaías 41 verso 10 não é apenas um texto bonito. Ele é uma chave, uma senha, um comando divino para reprogramar sua mente e alinhar seu espírito com a verdade eterna de Deus. Quando Deus diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele não está apenas confortando. Ele está redescrevendo sua realidade mental e espiritual. Ele está te entregando um roteiro para renovar a mente, algo que o apóstolo Paulo mais tarde explicaria em Romanos 12 verso 2. Cada frase deste versículo é um código de substituição mental. Onde havia medo, entra a presença. Onde havia pânico, entra a identidade. Onde havia fraqueza, entra a força. Onde havia dúvida, entra o sustento. A mente humana opera por repetição. O que você repete se torna um padrão. E o que se torna padrão, molda sua percepção da realidade. Por isso, declarar Isaías 41 verso 10 diariamente não é religiosidade, é neurologia aliada à espiritualidade. A ciência confirma. Declarações conscientes reprogramam o sistema límbico, influenciam o córtex pré-frontal e redesenham as conexões neurais. Mas a Bíblia já dizia isso muito antes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 verso 17. Você ouve, você declara, você internaliza. E, de repente, aquilo que te paralisava, não tem mais o mesmo poder. Porque agora, você tem um código ativado dentro de você. Uma nova identidade está sendo escrita em sua mente, e o medo está perdendo o domínio. Isaías 41 verso 10 é uma tecnologia espiritual.
E quando você a aplica com fé, com constância e com intenção, sua vibração muda, sua postura muda, sua caminhada muda. Hoje você começa a entender. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para vencer. Napoleão Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, revelou um conceito que intriga até hoje: a inteligência infinita. Ele descobriu, ao estudar os maiores realizadores da história, que todos, sem exceção, tinham algo em comum, uma convicção profunda de que não estavam sozinhos. Eles confiavam em uma força invisível, maior do que o intelecto humano. Uma presença que os guiava, inspirava, fortalecia. Hill chamou isso de inteligência infinita. A Bíblia chama de Deus vivo. Isaías 41 verso 10 é o retrato perfeito dessa conexão. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Essa não é uma promessa vaga. É uma aliança ativa com a inteligência infinita do universo, com o Criador. É aqui que entra o personagem Hill. Hill é aquele que caminha entre dois mundos, o espiritual e o mental. Ele é a ponte entre a fé dos antigos e a mente do mundo moderno. Inspirado por Hill, Hill aprendeu a traduzir promessas em prática. Ele não espera motivação. Ele se alimenta de disciplina espiritual e foco mental. E ele entendeu uma coisa que muda tudo. A fé não é cega. A fé enxerga o que os olhos ainda não veem. Hill ensina que, ao repetir Isaías 41 verso 10, você não está apenas sendo religioso, está entrando em sintonia com a frequência da inteligência infinita. Você está sintonizando sua mente com os céus. Você está dizendo para o universo, e para seu subconsciente: eu não estou sozinho. Napoleão Hill dizia: aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas e se a mente estiver doente, quebrada, com medo? É aí que entra a palavra. Ela cura. Ela realinha. Ela reacende a convicção. Por isso, Hill vive com uma frase em sua parede: o medo é uma mentira. A presença de Deus é verdade. Você não precisa mais viver dominado por crenças limitantes. Você tem acesso à mesma inteligência infinita que os maiores da história usaram. E hoje, ela te chama pelo nome. Você já parou para se perguntar por que o medo é tão rápido em aparecer e tão difícil de ir embora? O medo não é apenas uma emoção. Ele é uma programação. Ele se instala na mente como um vírus invisível, quase sempre sem ser percebido. E o mais assustador: você pode passar anos vivendo guiado por ele sem perceber que está preso. O medo nasce de 3 raízes principais: traumas antigos, que abriram feridas profundas; palavras negativas, que foram lançadas sobre você como sentenças; experiências frustrantes, que criaram convicções de fracasso. Quando você diz não sou capaz, nunca vai dar certo, eu não consigo, não é você falando. É o medo. É a programação rodando em segundo plano. E é exatamente aqui que Isaías 41 verso 10 entra como antídoto. Deus não diz apenas, não temas. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Isso muda tudo. Não é uma ordem seca. É uma promessa embasada em presença. Ele não te manda ser corajoso. Ele te sustenta enquanto você aprende a ser. Quando o medo é desmascarado como uma crença construída, ele perde força. Quando você entende que o medo não é você, mas algo que te ensinaram a acreditar, você começa a se libertar. Hill sempre repete algo poderoso. O medo é a linguagem do seu passado tentando impedir o seu futuro. E ele está certo. O medo te mantém preso ao que foi, e te sabota quando você tenta caminhar rumo ao que pode ser. Mas Deus, em Isaías 41 verso 10, está oferecendo um novo sistema operacional para sua mente. Um sistema baseado em verdade, identidade, propósito e confiança. E quando esse sistema começa a substituir a programação antiga, algo acontece. O que antes te paralisava, agora te ensina. O que antes te feria, agora te fortalece. E o que antes era prisão, agora se torna ponte. A palavra de Deus não nega o medo. Ela o vence.
Existe uma frase no versículo de Isaías 41 verso 10 que tem poder de reiniciar a alma. Não é apenas uma frase bonita. É um comando espiritual, uma senha de acesso ao céu, um código que reconfigura sua mente e sua vibração. Eu não temerei, porque Deus está comigo. Repita isso em voz alta agora. Sinta como seu corpo reage. Sinta como seu coração desacelera, como seus pensamentos se reorganizam. Essa declaração carrega mais do que palavras, carrega presença. Ela é um decreto de fé, uma reprogramação que substitui os ruídos do medo pela voz da certeza. A ciência já provou que palavras com forte carga emocional afetam diretamente o sistema nervoso autônomo. Seu corpo acredita naquilo que você repete com convicção. E o espírito humano responde com ainda mais força. Quando você declara, eu não temerei, porque Deus está comigo. Você está dizendo ao seu cérebro, não estamos sozinhos. Você está dizendo à sua alma, fique em paz. Você está dizendo ao medo, você não manda mais aqui. Hill explica que repetir essa declaração não é mágica, é reprogramação neural com unção espiritual. Cada vez que você pronuncia, você instala um novo padrão. E esse padrão começa a operar mesmo quando você não está consciente, porque foi absorvido em um nível mais profundo, na alma. Mas atenção, essa declaração precisa ser feita com intenção. Não como ritual vazio, mas como postura mental e espiritual. Como alguém que decidiu confiar mais na promessa de Deus do que nas vozes internas de sabotagem. Comece o dia com ela. Encerre o dia com ela. No meio do caos, repita em silêncio. No auge da dor, grite com fé. Faça dessa frase seu refúgio e sua arma. Eu não temerei, porque Deus está comigo. Essa é a declaração que reprograma sua alma. Não porque você é forte, mas porque Ele é presente. Não porque tudo vai dar certo, mas porque Ele estará com você em tudo. E isso muda absolutamente tudo. Agora chegou o momento em que a fé sai da teoria e toca o papel. É aqui que a palavra se torna ação. Aqui é onde você para de apenas escutar e começa a transformar. Pegue uma folha. Pode ser simples. No topo dela, escreva: as vozes que tentam me parar. E então, escreva tudo que te paralisa, tudo que te sabota, tudo que te faz sentir pequeno, fraco, insuficiente. Você nunca vai conseguir. Você não é bom o bastante. Vai dar errado. Você está sozinho. Não tem mais jeito. Não filtre. Escreva com sinceridade. Essas são as mentiras que sua mente aprendeu a acreditar. Agora, respire fundo. E abaixo de cada frase de medo, escreva a promessa: eu não temerei, porque Deus está comigo. Ele me fortalece. Ele me ajuda. Ele me sustenta com sua justiça. Você está, literalmente, substituindo um padrão antigo por um novo. Você está treinando sua alma a confiar. Está ensinando sua mente a crer na verdade, e não mais nas vozes do medo. Hill sempre diz: o papel não é apenas papel. É altar. Porque quando você escreve algo diante de Deus, você está oferecendo. E quando você declara algo com fé, você está ativando. Esse exercício não é simbólico. Ele é espiritual. É uma troca. Você entrega a mentira e recebe a promessa. Você libera a ansiedade e recebe a paz. Você se desfaz da dúvida e se reveste de confiança. Faça isso todos os dias por 7 dias. Crie o hábito de escrever seus medos e substituí-los pelas promessas. Você verá, com o tempo, sua mente se tornar mais leve, sua visão mais clara, sua alma mais firme. Porque a palavra de Deus, quando escrita, declarada e aplicada, não volta vazia. Ela cumpre o que promete. E a promessa de Isaías 41 verso 10 é mais do que consolo. É ferramenta, é código, é escudo. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Essa frase é muitas vezes lida com pressa, mas ela carrega uma das maiores verdades espirituais da Bíblia.
Deus não apenas te sustenta. Ele te sustenta com justiça. Justiça, no hebraico bíblico, não significa apenas punição ou recompensa. Significa equilíbrio, precisão, retidão, restauração e ordem divina. Significa que o que parecia injusto aos seus olhos humanos pode estar perfeitamente alinhado à justiça eterna de Deus. Isso é difícil de aceitar quando tudo parece fora do lugar. Quando você foi traído, quando perdeu alguém, quando foi rejeitado ou humilhado. Quando Deus ficou em silêncio, e você se perguntou: será que ele me esqueceu? Mas o silêncio de Deus também é justiça. É ele pesando o tempo certo. É ele organizando o invisível. É ele dizendo: ainda não, mas confie, estou o preparando. Rio costuma repetir algo que pode incomodar os apressados. Deus é lento, para quem é ansioso. Mas para quem confia, Deus é sempre preciso. Sabe aquela situação que você achou que te destruiria? Hoje você entende que foi o que te formou. Aquilo que te doeu, também te moldou. E aquela demora que parecia abandono, na verdade era Deus esperando o tempo exato para te honrar com justiça. Isaías 41 verso 10 não diz apenas eu te ajudo. Diz, com a destra da minha justiça. Isso significa que sua ajuda virá na medida certa, no tempo certo e pela razão certa. Nada será exagerado. Nada será esquecido. Nada será injusto. Porque Deus não é só amor. Ele é também juiz. E juiz perfeito. Então, quando você sentir que está caindo, lembre-se. Você está sendo sustentado. Não por qualquer mão, mas pela mão direita de um Deus justo, que não erra, não falha, não atrasa. E se hoje você ainda não entende o motivo de certas dores, confie. Porque a justiça de Deus não é visível no início, mas sempre se revela no final. Você já percebeu como existem dias em que tudo parece querer te derrubar? Palavras negativas, pensamentos automáticos, pressões invisíveis, ataques silenciosos. É como se o mundo tentasse, o tempo todo, perfurar seu interior. É por isso que Isaías 41 verso 10 não é apenas uma promessa de consolo. É uma armadura espiritual. É a blindagem que protege sua mente, seu coração, sua identidade. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é uma verdade que se torna escudo quando repetida, meditada e absorvida. A fé não nasce de ouvir uma vez. Ela nasce da repetição com intenção. Rio costuma dizer: a mente é como um campo aberto. O que você planta todos os dias, é o que cresce. Se você planta medo, colhe ansiedade. Se planta dúvida, colhe insegurança. Mas se você planta a palavra, todos os dias, o que nasce é paz, firmeza, clareza e coragem. A palavra de Deus foi feita para ser declarada. Quando você fala, você reforça. Quando você repete, você estrutura. Quando você crê, você constrói uma muralha invisível por dentro. E sabe o que acontece? As críticas batem, mas não penetram. Os pensamentos sabotadores surgem, mas não dominam. As circunstâncias se levantam, mas você permanece de pé. Porque você não está mais se sustentando com força própria. Você está revestido da verdade. Essa é a blindagem que não vem de fora. Ela vem de dentro. E ela é formada quando você faz da palavra de Deus o seu escudo diário. Repita isso com fé. Eu sou protegido pela presença de Deus. Minha mente está guardada pela verdade. Nada pode me destruir, porque aquele que me sustenta é eterno. Essa é a fundação mental que ninguém vê, mas o mundo percebe. Porque quem é blindado pela palavra, caminha diferente, respira diferente, reage diferente. E o inimigo sabe. Não se pode derrubar quem já decidiu em quem está firmado. Chegou a hora de decidir. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Isaías 41 verso 10 veio até você hoje como um chamado. Um código espiritual entregue em suas mãos. Mas os códigos só funcionam quando ativados. A fé precisa se tornar prática. A promessa precisa se tornar rotina. E você,
precisa escolher se vai continuar alimentando o medo, ou se vai declarar com firmeza: eu não temerei, porque Deus está comigo. Escreva essa frase agora nos comentários. Essa não é apenas uma interação. É uma declaração pública de fé. É você dizendo ao mundo espiritual: eu fiz minha escolha. Eu sei quem me sustenta. Inscreva-se no canal agora mesmo. Esse simples gesto é um símbolo, um selo. Mostra que você está comprometido com sua renovação diária, que decidiu andar não pela emoção, mas pela convicção. Lembre-se, o medo é ousado, mas a fé precisa ser mais ousada ainda. A dúvida é insistente, mas a verdade precisa ser repetida até que cale todas as outras vozes. Isaías 41 verso 10 não é mais um versículo para você. É o seu novo código de guerra, sua nova identidade, seu novo caminho. Levante-se hoje com coragem. Declare com convicção. Caminhe com propósito. Porque quem vive Isaías 41 verso 10 não caminha mais sozinho.